Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de NR32, Saúde e Segurança do Trabalho em Serviços de Saúde. Eu sou Daniel Lobo e vou guiar vocês por mais essa aula. Hoje nós falaremos sobre o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mais especificamente, nós vamos falar sobre os requisitos adicionais que são definidos pela NR32. Antes, vamos só ver o que nós aprendemos na aula passada? Na aula passada, você aprendeu os requisitos adicionais estabelecidos pela NR32 para o PPRA. Você conseguiu identificar se um PPRA atende aos requisitos da NR32. Além disso, conseguiu propor melhorias ao seu PPRA, caso ele não esteja atendendo a NR32. Depois disso, você deve ter feito um exercício obrigatório. Como que foi? Gostaram? Foi fácil? Lembra que ele vale nota o seu certificado. Na aula de hoje, você vai aprender que existe uma relação muito forte entre o PCMSO e o PPRA. De fato, quando você elabora o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, aos moldes da NR32, você se lembra que houveram pequenas, são sutis diferenças entre o PPRA estabelecido pela NR32 e aquele estabelecido pela NR9. Na verdade, a NR32 adiciona alguns requisitos e ele muda de forma significativa, apesar de serem requisitos simples, muda de forma significativa o PPRA e, consequentemente, o PCMSO. Vocês vão verificar que o médico do trabalho, ao elaborar o seu PCMSO, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o PPRA, porque ele quer ter acesso às informações, às atividades, aos agentes, aos riscos. Correto? Então, quais são os requisitos adicionais ao PCMSO, de acordo com a NR32? Nós vamos ver hoje. Além do mais, nós vamos fazer um exercício também obrigatório, aos moldes do exercício anterior, que é verificar e avaliar um PCMSO para ver se ele está atendendo a NR32, correto? Mas antes, o que é um PCMSO? Boa pergunta, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse curto vídeo que vai explicar um pouco mais sobre o PCMSO. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou Daniel Lobo e vem comigo para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, através da NR7. O que ele diz? Que a elaboração e implantação por parte de todos os empregadores em instituições que admitam trabalhadores como empregados é obrigatória. Você se lembra que a NR32 estabelece que o PPRA tem que ser elaborado de forma que considere as áreas geográficas, ou seja, as salas de atendimento, os centros cirúrgicos. Isso afeta o PPRA e, consequentemente, o PCMSO. Isso acontece porque o PPRA é levado em consideração quando o médico do trabalho está elaborando o PCMSO. Ele solicita o PPRA e, com base neste documento, estabelece todos os exames, vacinas e avaliações que são necessárias para garantir a segurança do trabalhador. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos admissionais periódicos de retorno ao trabalho e de mudança de função, além do demissional. Além disso, para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos químicos discriminados nos quadros 1 e 2 dessa norma, os exames médicos complementares devem ser executados e realizados conforme esses dois quadros. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Vocês se lembram quando nós falamos de exposição ocupacional a um agente químico, biológico ou físico? Você se lembra também que quando falamos de exposição ocupacional, nós dissemos que ela está atrelada diretamente à atividade na qual você foi contratado? Em outras palavras, se você trabalha no setor de manipulação de agentes antineoplásicos, por exemplo, para tratamento de pacientes com tumores,
você está sujeito ao agente químico, a essa exposição do agente químico. Não tem como reverter isso. Já que a exposição a esse agente químico será parte dessa sua atividade, o que você pode sim fazer é diminuir o seu risco de contaminação utilizando medidas apropriadas e realizando os exames que são indicados nessa tabela que você está vendo. Percebam que o quadro 1 da NR7 define para cada agente químico um material biológico a ser recolhido e um tipo de análise a ser realizado, para identificar se os limites de exposição estão dentro dos critérios definidos, demonstrando que a saúde deste colaborador não foi afetada por este agente químico. Entenderam? Então agora vamos voltar para a vida real. Vamos sair do cartoon e eu vou chamar o Daniel de volta. Esse pequeno vídeo nos permite ter uma ideia de quais os requisitos para a elaboração de PCMSO, da ótica da NR7. Agora, nós vamos olhar e ver e entender o que a NR32 fala sobre o PCMSO. E no item 32.2.3, é lá que nós vamos encontrar os critérios adicionais ao PCMSO que devem ser seguidos pelos serviços de saúde. Lá nós vamos identificar que os itens A, B, C, D e E são obrigatórios e devem ser incluídos no seu PCMSO. Quais são eles? Primeiro, o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos, juntamente com o B, a localização das áreas segundo os parâmetros do item 32.2.2, que seria o quê? O próprio PPRA. Aqui é onde eu gostaria de focar um pouco mais. Vocês se lembram que quando nós vimos os requisitos adicionais que a NR32 estabelece ao PPRA, que um dos pontos de mudança significativo é a inclusão da localização quando nós estamos trabalhando a identificação de agentes biológicos. Por qual motivo? Porque dependendo da área que nós estamos lidando, os riscos, os agentes biológicos ali presentes são diferentes. Então nós não podemos tratar tudo como agente biológico, riscos biológicos, como se tudo fosse igual. Não, as áreas são diferentes, como a gente falou. Um centro cirúrgico, uma área de cirurgia, uma sala de pré-atendimento de pacientes imunodepressivos, os riscos são diferentes de outras áreas. Então nós temos que identificar essas áreas e a partir daí conseguir identificar quais são os principais agentes biológicos presentes nessa área e buscar identificar os pontos de controle. A eliminação do risco, equipamentos de proteção coletiva ou o uso de EPIs. E não é diferente quando a gente fala do PCMSO. Então, o que a NR32 traz de novidade para o PCMSO está espelhado do que a NR32 traz para o PPRA. Vejam, que é o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos e a localização. Correto? Além disso, ela é específica, sabendo que nós teremos colaboradores, agentes de saúde, que irão trabalhar nessas áreas específicas, ela pede a relação nominal dessas pessoas que estão trabalhando nessas áreas. Correto? E qual vai ser a forma de vigilância médica desses colaboradores potencialmente expostos? Além do que, no item E, pede uma programação de vacinação, que todos os colaboradores têm direito, dependendo das áreas e do risco no qual ele está exposto. Importante, sempre que houver transferência permanente ou mesmo ocasional de um trabalhador para outro posto de trabalho, que implique em mudança de risco, mesmo que seja risco biológico, é um novo risco, é um novo risco, deve ser comunicado de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo PCMSO. Como eu falei para vocês, de repente vocês estão expostos a um agente biológico. O risco biológico ali existe, mas você está saindo da ala de pré-atendimento para começar a trabalhar numa área de cirurgia, onde vão ocorrer cirurgias. É diferente o risco biológico dessa ala cirúrgica, correto? Então,
isso tem que ser comunicado ao médico responsável, porque dependendo daquele novo risco no qual o colaborador está exposto, são novos procedimentos, de repente até uma nova imunização, alguma nova vacina que você vai ter que tomar, correto? Então, isso é obrigatório. Além do que, isso é um item adicional que ele pede. Exposições acidentais devem ter procedimentos que deixam muito claro como lidar em caso de exposição acidental. Por exemplo, a gente sabe que todo perfuro cortante não pode ser reencapado e tem que ser disposto em um lixo específico, correto? Vamos supor que isso não aconteceu e uma pessoa da limpeza, ao pegar esse lixo, se expôs acidentalmente e se contaminou. Qual o procedimento que esse hospital tem, que essa clínica tem, para lidar com esse acidente de trabalho? Então, isso, além de estar escrito, os procedimentos têm que ser adotados de forma emergenciais e seguidos. Por exemplo, medidas para descontaminar o local, tratamento médico de emergência para os trabalhadores, identificação dos responsáveis que vão prestar os primeiros socorros e, eventualmente, que possa ter até que remover esse acidentado para um outro local para ter um tratamento completo. Então, esse plano com procedimentos de exposições acidentais é obrigatório e deve estar incluso no PCMSO. Além disso, assim como o PPRA, o PCMSO ele deve estar à disposição dos trabalhadores, bem como da inspeção do trabalho. Então, a partir do momento que hoje você fez essa aula, esse curso de hoje, e você quer fazer uma verificação se o PCMSO da sua empresa está adequado ao NR32, ele tem que estar disponível para você. Basta você solicitar que você vai ter acesso a uma cópia. O outro item, 3.5, é muito importante. O que ele diz? Que em toda ocorrência de acidente envolvendo os riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, a famosa CAT. A NR32 é a única norma que estabelece de forma direta e muito claro que o CAT tem que ser aberto independente se existe afastamento ou não do trabalhador. Correto? É um procedimento muito comum só se abrir CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, quando tem afastamento do trabalhador. A NR32 não aceita isso. Não houve afastamento, correto? Mas houve um acidente com perfuro cortante. Já foi diagnosticado, o procedimento de exposição acidental já foi tomado, não importa. Ele não foi afastado, tem que abrir um CAT. Agora que você aprendeu sobre os requisitos adicionais da NR32 para o PCMSO, que tal a gente dar uma mãozinha para a nossa amiguinha Jéssica, que está fazendo a verificação se o PCMSO do Hospitum atende a NR32? Vamos lá? Oi, Jéssica. Posso só dar um avisinho rapidinho aqui para os nossos alunos e alunas? Então, pessoal, essa atividade que a Jéssica vai fazer agora é verificar se o PCMSO do Hospitum atende aos requisitos da NR32. É um exercício muito parecido com aquele que vocês vão fazer depois dessa videoaula de hoje. Lá vocês vão ter um PCMSO e vão verificar se atende aos requisitos da NR32. Veja que interessante, Jéssica, essa tabela retirada de um PCMSO. Lembra que a NR32 solicita a localização das áreas de risco? Então, dê uma olhada nessa coluna lotação. Ela identifica de forma bastante clara o local onde o agente biológico está presente. A coluna regime mostra que apenas colaboradores CLT, ou seja, registrados com carteira de trabalho, têm acesso a essas áreas.
Aqui eu daria uma sugestão e incluiria também as funções das pessoas e dos colaboradores que têm acesso a essa área. Vejam que é muito comum que os hospitais terceirizem a limpeza. Então, neste caso, é muito provável que colaboradores terceirizados tenham acesso às áreas para que eles possam realizar a limpeza e a manutenção. Então, para o nosso PCMSO, é muito importante saber que nessas áreas existe a presença e o trabalho de terceiros, por exemplo, como auxiliar de limpeza. Por quê? Nós sabemos da necessidade de capacitá-los e adequá-los com o correto EPI. Agora, na coluna riscos, nós percebemos que essas áreas estão sujeitas a agentes biológicos. Aqui eu faria uma pequena adequação. Vocês se lembram que pela NR32, e isso também no PPRA, ele pede que o risco biológico seja melhor especificado? Vocês se lembram que ao especificar a área e o risco em relação a agentes biológicos, nós identificamos o principal agente biológico que poderia ser fonte de contaminação daquela área? Então, é essa sugestão que eu daria nesse tópico aqui. Aqui, na coluna protocolo, ele faz referência a um procedimento que está em uma outra parte desse mesmo documento, e é onde ele cita quais os tipos de vigilância médica que os trabalhadores potencialmente expostos têm que estar submetidos. Muito interessante, muito bom. Legal, veja que nesse PCMSO apresenta o cronograma de vacinação. Lembre-se que além do cronograma deve constar os tipos de vacinação, para quais pessoas, que tudo isso depende da análise de risco que nós fizemos iniciando no PPRA. Legal esse PCMSO, né, Jéssica? Um bom exemplo de um PCMSO adequado à NR32. Muito bom. Vamos verificar agora se ele incluiu a questão de acidentes, contaminação acidental. Olha, esse PCMSO do Hospitum está de parabéns. Você se lembra que a NR32 fala que, com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, devem constar procedimentos que serão adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da doença? Além disso, a NR32 fala que, em caso de exposição acidental aos agentes biológicos, devem ser tomadas medidas para descontaminação do local de trabalho, o tratamento médico de emergência para os trabalhadores, a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes, além da relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência médica aos trabalhadores, as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores e a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de medicamentos necessários para atendimento do trabalhador. Agora, pessoal, é com vocês. Vamos testar o conhecimento da aula de hoje? Então, tem exercício obrigatório aí. E interessante, vocês vão fazer uma avaliação desse PCMSO para ver se atende a NR32. Então, boa sorte! Pessoal, nosso tempo está acabando, está se esgotando, estamos chegando quase nos 20 minutos de aula. Eu tinha prometido para vocês e nunca ultrapassar 20 minutos, né? Então vamos lá, só vamos fechar a aula de hoje. O que nós aprendemos na aula de hoje? A relação entre PCMSO e PPRA. Vocês viram que os dois andam bastante juntos. Além do que, nós aprendemos sobre os requisitos adicionais que a NR32 estabelece ao PCMSO. E agora vem a parte mais importante. Vocês vão fazer uma avaliação de um PCMSO que eu deixei na atividade para vocês fazerem. É uma atividade obrigatória de novo. Eu espero que vocês gostem e nos vemos na próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigado.